Salve, salve meus amigos, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto para mais um conteúdo. Esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para os jogos desse sábado, onde teremos aqui muita coisa no futebol europeu, com destaque aqui para Inglaterra, Itália, Alemanha e Espanha. São as 4 ligas que a gente costuma trabalhar aqui com mais atenção, tá? Então eu filtrei aqui os melhores jogos nessas competições para trazer para vocês. Lembrando que Campeonato Brasileiro, que a gente tem jogos nesse sábado, e a final da Libertadores está em outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então, se você quiser saber as minhas análises, aí, os meus palpites para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que vai ocorrer nesse sábado também, o link do outro vídeo está aqui na descrição. Dá uma conferida lá que vale muito a pena. Antes disso, assiste esse vídeo aqui para você filtrar as melhores oportunidades de futebol europeu para esse sabadão, beleza? Vamos começar falando desse jogo aqui na Inglaterra, Manchester City contra o Leeds United. Esse jogo aqui chama bastante atenção porque a equipe do Manchester City tá com uma odd aqui de extremo favorito, né? Odd de 1,25 contra uma odd de 11 do Leeds United. O Manchester City está na terceira colocação com 22 pontos. Geralmente, esse tipo de preço aqui faz sentido quando a gente tem um favorito executando um jogo de extremo domínio técnico e tático aqui, sufocando o seu adversário dentro de casa, sobretudo o Manchester City, às vezes tem a condição de fazer esse tipo de atuação, trazendo aí pra gente uma leitura para trabalharmos a favor da goleada do time da casa, tá? Eu não indico nessa faixa de preço aqui você tentar se envolver em back ao favorito, no caso aqui um super favorito, né? Porque a relação de risco-retorno que você tem trabalhando esse tipo de entrada aqui nessa faixa de odd, ela é muito baixa, né? Se o Manchester City acaba perdendo esse jogo aqui, tomando um gol do Leeds logo cedo aqui, o cenário fica muito complicado, você vai ter que ficar exposto aqui para tentar buscar uma recuperação de placar do time da casa. Então, nesse tipo de contexto, essas entradas elas não são EV mais a longo prazo, tá? Então, o que eu recomendo quando a gente vai analisar esse tipo de jogo? Obviamente, a gente pega e analisa a escalação das equipes para ver a quantidade de desfalques importantes que cada um desses times tem, né? A gente tem aqui 3 desfalques na equipe do Leeds, nem todos são titulares, pelo menos 2 aqui são titulares. O Longstaff seria titular aqui se estivesse saudável e o Burnalv seria titular também. Então, são 2 desfalques importantes aqui na equipe do Leeds. Do lado do Manchester City, o Kovacic seria titular e o Rodri naturalmente seriam titulares aqui, os 2 jogadores que desfalcam por lesão a equipe do City. Se estivessem saudáveis, estariam no time titular. No entanto, o elenco do Manchester City ele é um elenco muito mais qualificado tecnicamente do que, obviamente, a equipe do Leeds. Então, aqui a gente não tem um decréscimo tão grande de qualidade no time mandante para imaginarmos que esses desfalques mexeriam absurdamente nos preços desse jogo, né? Então, as odds aqui do Manchester City como favorito, elas estão condizentes com o que o time pode apresentar dentro do jogo contra o Leeds. Na minha visão, como eu falei para vocês, esse é um jogo para a gente ficar de olho na goleada do time da casa, tá? É o único tipo de trade que eu faria num jogo com essa característica aqui. Obviamente, se você tem metodologia para poder operar aqui num back ao super favorito, pegando uma estabilidade de preço, vai muito também do seu método, tá? Mas no meu estilo de trabalho, eu gosto bastante desse tipo de jogo para goleada do dono da casa. Na sequência ainda de Inglaterra, a gente tem outro jogo que eu quero trazer para vocês, que é o Everton contra o Newcastle, tá? Embora o Everton não viva um grande momento na tabela do campeonato aqui, né? Venceu as últimas 2 partidas, 2-0 contra o Fulham e 1-0 contra o Manchester United. 2 jogos difíceis aqui que o Everton conseguiu vencer. E o Newcastle, que teve na temporada passada uma campanha de G4 na Premier League, nessa temporada vem fazendo uma campanha muito abaixo, apenas o 14º colocado, né, com 15 pontos aqui na tabela, venceu a última partida do Manchester City por 2-1, então esse resultado aqui pode ser um indício aí de que o Newcastle está engatando uma corrida de recuperação na tabela, mas vai enfrentar um adversário aqui
que hoje é muito difícil de jogar contra o time do Everton, sobretudo no seu novo estádio, aí um estádio que tem tido quase sempre lotação máxima aí em todos os jogos dessa Premier League, e tem alguns jogadores jogando um futebol aqui acima da média, tá? Esse camisa 10 aqui, o Ndiaye, é um jogador de bastante qualidade técnica, tá? Um jogador que vem conseguindo fazer bons jogos aqui com a camisa do Everton, tá? Esse é um jogador que a gente precisa ficar de olho aqui. Não é um jogador que cria, que marca muitos gols, mas ele cria muitas chances de gols, tá? A gente também tem o Grealish aqui, sendo talvez um dos principais jogadores dessa edição da Premier League com a camisa do Everton, tá vivendo grande fase aqui. Um ponta que já foi do Manchester City, né? Foi contratado aí pela equipe do Everton e vem dando uma resposta excelente, né? Um jogador que teve uma passagem lá no Aston Villa, depois foi pro Manchester City e agora tá no Everton, talvez vivendo o seu melhor momento no futebol inglês aqui, o Jack Grealish, jogador que é titular absoluto nessa equipe do Everton e é um dos jogadores que podem desequilibrar a favor da equipe da casa contra o time do Newcastle, tá? A escalação do Newcastle aqui não deve contar com o Gordon, talvez seja o desfalque mais importante aqui. Tem também o Trippier, que tá de fora nesse momento por lesão, né? Então são dois desfalques importantes aqui na equipe do Newcastle, mas o Gordon, que vinha fazendo boas partidas aí, não será titular dessa vez na equipe do Newcastle, então é o camisa 10 da equipe, é um jogador que o time sente bastante falta quando ele não vive um bom momento, então nesse cenário aqui a equipe do Newcastle pode ter dificuldades para enfrentar a equipe do Everton. Odd 2,75 para o Everton, 2,63 para o Newcastle. Na minha visão aqui poderemos ter sim um jogo para correção de preço contra a equipe visitante, tá? Então, se você gosta de trabalhar lei a zebra, tá? Essa odd aqui ela pode inverter muito rapidamente desde que o time do Everton tenha postura aí de time mandante, né? Tentando propor jogo, tentando executar as ações dentro do jogo. A gente pode ter um lay ao Newcastle aqui nesse jogo bem interessante, tá? Então fica a minha dica para essa partida aqui às 14h30 na Inglaterra, Everton e Newcastle. Para terminar de Inglaterra, a gente tem Tottenham e Fulham, que eu gosto bastante do Tottenham dentro de casa, odd 2,27 para o mandante, 3,30 para o visitante. Se a gente pegar a tabela do campeonato aqui, o Tottenham nono colocado com 18 pontos na última rodada aqui, tomou 4-1 do Arsenal. Arsenal, que é líder da Premier League nesse momento, vem fazendo uma grande campanha tanto na Inglaterra quanto na Champions League também. A gente viu o Arsenal fazendo um jogo muito bom no meio de semana aí, contra a equipe do Bayern de Munique, né? Venceu também um jogo muito interessante aí contra o Bayern. Havia empatado contra o Tottenham, havia empatado a partida anterior contra o Manchester United, então perdeu para o Arsenal, empatou contra o Tottenham e antes disso havia perdido também para o Chelsea. Então pegou times aí difíceis aí na tabela. A equipe do Tottenham, né? Pegou o primeiro, pegou o segundo colocado, depois pegou o Manchester United, que é um confronto também histórico aí entre dois grandes clubes da Inglaterra, e agora o Tottenham vai pegar o Fulham, que está na 15ª colocação, venceu o último jogo contra o Sunderland, que é uma equipe que está fazendo aí uma Premier League bem interessante também, né? Mas aqui a vantagem do time da casa me chama bastante atenção pelo retrospecto da equipe jogando como mandante aqui. Vários desfalques na equipe do Tottenham podem pesar para esse preço também. Muito provavelmente esse time seria mais favorito nesse contexto aqui se tivesse disponíveis aí, por exemplo, o Kulusevski, o Maddison, o Christian Romero, jogadores aqui que estão ausentes ou por lesão ou por suspensão, né, de cartão amarelo. Mas o time do Tottenham segue sendo ainda, na minha visão, um time mais forte tecnicamente que o time do Fulham, tá? Então, aqui para esse jogo, eu gostaria de ter possibilidade de trabalhar um back ao favorito Tottenham, mas muito provavelmente a gente não vai ter um cenário tão claro para essa posição, levando em conta a quantidade de desfalques importantes que a equipe do Tottenham tem. Então, um lay ao Fulham seria o mais adequado, tá? Odd de 3,30 aqui, tem um gap bom aqui para correção de preço contra o time visitante, tá? Lembrando sempre que a Premier League é um campeonato onde os preços eles são muito justos, então a movimentação das odds ao longo das partidas
ela requer um comportamento muito proativo do time que estiver melhor. Então a gente tem que ter necessariamente um cenário aqui do Tottenham tendo domínio do jogo para a gente poder trabalhar lei ao visitante, beleza? Esse jogo aqui ele vai acontecer às 17 horas, teremos aí outros confrontos conflitando de horário, tá? Mas é um jogo para a gente ficar aí com ele na nossa lista. Inclusive, às 18 horas a gente tem o nosso jogo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo e eu vou mandar as dicas para esses jogos aqui lá no meu canal do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se você não me segue no Telegram, clica nos links aí e me segue por lá. Beleza? Terminamos a Inglaterra, vamos falar de Itália. Na Itália temos alguns bons jogos também. 2 jogos que eu deixo aqui para vocês. O primeiro deles às 14 horas, Juventus e Cagliari. Juventus a 1,35, Cagliari a 10,8, tá? A gente tem o time da Juventus aqui. Vamos pegar a race recente. A Juventus conseguiu vencer o time do Bodo Glimt aqui de virada, né? Por 3-2, então foi um resultado bem interessante aqui. O time da Juventus saiu perdendo por 1-0, virou o jogo para 2-1, né? E aí acabou vencendo por 3-2 no final. Grande atuação, sobretudo do goleiro, do atacante da Juventus aqui, o Openda, que fez um gol aí, o gol da vitória da equipe italiana contra o Bodo Glimt. Agora a Juventus precisa vencer aqui para voltar a subir na tabela, né? 2 empates nas últimas 2 rodadas aqui contra o fraco time da Fiorentina, que está lá na vice-lanterna do campeonato. Antes disso havia empatado também com o Torino. O Torino está na 12ª colocação, então a Juventus agora vai encarar aí a equipe do Cagliari, que também, né, não está vivendo um grande momento no campeonato, é apenas 14º colocado nas últimas 5 partidas. Aqui não há nenhuma vitória na race do Cagliari, né? Empatou 2-2 com Hellas Verona, perdeu de 2-1 para o Sassuolo, perdeu de 2-0 para o Lazio, empatou contra o Como por 2-0 e empatou contra o Genoa por 3-3. Esse foi o retrospecto das últimas 5 partidas da equipe do Cagliari. Então a gente tem aqui um time que deve jogar contra a Juventus um jogo extremamente reativo, tá? Um jogo que a gente vê muito no futebol italiano, das equipes priorizando o aspecto defensivo. A gente tem aqui uma montagem do Cagliari num 3-5-2, né, que sugere uma linha de 5 defensores quando o time não tiver a posse da bola, né? Então teremos aqui muito provavelmente o time do Cagliari jogando um jogo bastante truncado, bastante defensivo contra a Juventus. O time da Juventus em outros momentos já foi uma equipe também muito focada em tentar se defender, muito focada em tentar abrir 1-0 e segurar esse resultado. Hoje o time ele é um pouco mais proativo, ele tem jogadores com bom potencial para fazer um volume ofensivo interessante. Detalhe, alguns jogadores importantes aqui, como o caso do Vlahovic. O Vlahovic não é titular nessa equipe da Juventus aqui, deveria ser, tá? Na minha opinião, ele é um jogador muito melhor que o David aqui, que é o atacante, mas pode pintar ao longo da partida, né? O Yildiz, o turco aqui, que vem jogando muita bola pelo time da Juventus, né? E o McKennie são os 2 outros jogadores que compõem esse sistema ofensivo do time da Juve aqui. O Kostic é um jogador que, apesar de jogar pelo lado, ele tem característica de um camisa 10, né? De um articulador, assim como o Locatelli aqui também, que é um volante construtor muito interessante. Então, a dinâmica de jogo dessa equipe da Juventus aqui sugere um time muito mais ofensivo contra o Cagliari nesse jogo. Então aqui a gente pode cogitar a possibilidade de um back ao favorito na Juventus, só de 1,37, eu falei para vocês aqui, né? A gente pode cogitar a possibilidade de um back favorito no time da Juventus aqui contra o Cagliari, tá? Seguindo em frente aqui, a gente tem outro jogo interessante, Milan e Lazio. Milan jogando dentro de casa aqui, se a gente pegar a tabela do campeonato, o Milan é o vice-líder com 25 pontos, está atrás apenas da Roma. A Lazio na 8ª colocação, os 2 times venceram na última rodada. O Milan venceu o clássico contra a Inter de Milão, num jogo muito, muito, muito disputado, e a Lazio venceu aqui o time do Lecce por 2-0 no seu último confronto na Série A italiana. O Milan naturalmente leva vantagem porque joga dentro de casa, tem uma equipe tecnicamente um pouco melhor que o time da Lazio, não é uma vantagem absurda
assim, né, a nível de qualidade técnica, né, mas a gente tem o Milan conseguindo produzir um futebol interessante, tem alguns jogadores produzindo muito bem. O Nkunku, jogador que a gente viu aí, ele ter o seu melhor momento aí na equipe do Leipzig, na Alemanha, foi contratado pelo Milan aqui e vem dando uma excelente resposta, embora não tenha jogado tão bem nos últimos 2 jogos, aí um jogador que, sendo titular, pode entregar um volume muito interessante na equipe do Milan. O Modric não precisa nem falar, parece que joga no Milan há umas 8 temporadas, mais ou menos. E o Rafael Leão, que é puro vigor físico aqui, então são os jogadores mais interessantes aqui da equipe do Milan para a gente observar nesse confronto aqui, né? Do lado da Lazio, a gente não tem já grandes jogadores aqui, né? Como na época que a Lazio teve mais protagonismo aí no futebol italiano, com o Immobile sendo um artilheiro aí, um dos grandes artilheiros do futebol europeu, inclusive dentro dessa equipe da Lazio. De lá para cá o time da Lazio caiu bastante a nível técnico, né? Então a gente tem aí um time basicamente de meio de tabela na Itália. Isso faz com que o favoritismo do Milan também seja mais sobressalente aqui nesse confronto. Então, para mim, podemos ter um jogo aqui de Beck ao favorito. No entanto, o time do Milan não vem dando tanto padrão assim pra gente pegar eles como favoritos, tá? Então, Leia Lazio aqui pode ser a melhor alternativa, e também existe a possibilidade de buscarmos alguma coisa no over goals aqui nesse jogo, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente já tem odds aqui. Não temos preços ainda aqui no SofaScore, mas o mercado de gols aqui pode sim ser um mercado interessante para esse jogo na linha do over 2,5. Bom, seguindo aqui, o que a gente tem então para esse sábado ainda? Bom, teremos aqui, falamos de Inglaterra, falamos de Itália, vamos falar de Espanha. Na Espanha temos o Barcelona, jogo muito interessante aqui para a gente analisar, tá? O Barcelona é franco favorito dentro de casa, mais um jogo no Camp Nou, ainda não estará com o estádio completamente liberado, aí tem alguns setores ainda em fase final de obra aí para entrega do novo estádio do Barcelona, que é um estádio que vai comportar aí, depois da sua reforma, quase 100 mil torcedores, né? Então um estádio gigantesco aí do Barcelona, que está sendo completamente reformado, né? E a equipe do Alavés, se a gente pegar aqui na tabela, o Alavés é apenas o 14º colocado, vem de derrota para o Celta e antes perdeu para o Girona também por 1-0. Então o time do Barcelona, que está com 31 pontos, o Barcelona está com 31 pontos, o Real Madrid está com 32, o Real Madrid empatou as 2 últimas, né? Então tinha uma boa vantagem a nível de pontuação o time do Real Madrid e deixou o Barcelona encostar nas últimas rodadas. Então agora, com uma vitória, o Barcelona pode assumir parcialmente aqui a liderança do campeonato espanhol. Então, muito provavelmente teremos aqui o Barcelona cumprindo um jogo de super favorito, entregando pra gente aqui, eventualmente, até uma leitura para back a goleada do time da casa aqui, o Barcelona, que tem o retorno do Rafinha nessa partida aqui, provavelmente jogando em alto nível já. Lewandowski e Lamine Yamal, esse é o trio ofensivo ideal que o Barcelona tem aqui. Seus principais jogadores voltando a estar 100% fisicamente, e com esses 3 caras bem de físico, muito provavelmente o Barcelona enriquece muito o seu repertório ofensivo aqui, trazendo para a gente a possibilidade de trabalharmos muito essa equipe aqui ao longo da temporada como um dos principais favoritos aqui a nível de volume de chances de gols criadas. Enfim, espero que os preços do Barcelona sejam mais atrativos do que parecem ser nesse jogo aqui contra o Alavés, onde a gente vai pegar a odd do Barcelona aqui entre 1,20 e 1,30, né? Então, ao longo da temporada, talvez a gente pegue aqui o Barcelona com preços bem melhores jogando dentro de casa com essa equipe titular aqui, que seria excelente, tá? Mas é um jogo que eu deixo gravado para vocês aqui, eventualmente para trabalhar a favor da goleada do time da casa. Fechado? Ainda na Espanha, a gente tem aqui o Atlético de Madrid contra o Real Oviedo, também um time bastante favorito aqui, o Atlético de Madrid, né? A gente não tem ainda aqui
as odds desse confronto, porém o Atlético de Madrid é uma equipe que eu gosto bastante aqui para trabalhar também, porque é uma equipe que mudou bastante o seu estilo, né? Mudou bastante a sua abordagem aí nas últimas temporadas, mostrando um futebol muito efetivo, sobretudo quando joga dentro de casa, um time que tem um volume ofensivo muito, muito interessante. A equipe do Real Oviedo é o lanterna hoje aqui da La Liga, com apenas 9 pontos, empatado com o Levante aqui nas últimas 5 partidas. Não conseguiu vencer, né? Empatou com o Rayo Vallecano em 0-0, havia perdido para o Bilbao, tinha empatado aqui também com o Osasuna, empatado com o Girona em 3-3 e perdido para o Espanyol por 2-2. Esse foi a race das últimas 5 aqui do Real Oviedo. Então é um time que veio da segunda divisão para a primeira, provavelmente não consiga se estabelecer aqui e retorne para La Liga 2 aqui na próxima temporada. O Atlético de Madrid, que nas últimas 5 tem 5 vitórias, ou seja, o melhor aproveitamento aqui dos times da parte de cima da tabela é do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos, somando 28 pontos. Alguns resultados aqui nessa race chamam a atenção, tá? Um deles é esse 3-1 para o Levante aqui dentro de casa, com muita autoridade. Havia vencido antes também o Sevilha por 3-0. Venceu o Betis por 2-0 e antes disso havia vencido o Osasuna por 1-0. Então, na verdade, assim, o Atlético de Madrid é um time que quando vence muito bem, vence com folga, vence com autoridade. Então, a tendência é que a gente veja aqui um jogo também para back goleada do time da casa, tá? Então, pegando aí o Barcelona e o Atlético de Madrid, se a gente pegar a back a goleada nas duas equipes, é difícil que uma delas não goleie, pelo menos nesse contexto aqui de campeonato espanhol, tá? Levando em consideração, é claro, que a gente tem que pegar em conta aqui um time que vem de um jogo muito complicado também na Champions League, conseguiu vencer e fazer um bom resultado contra a Inter de Milão, o time do Atlético de Madrid, e agora aqui vai encarar o time do Real Oviedo, muito provavelmente querendo performar aqui para melhorar sua condição na tabela, tá? Seguindo aqui, a gente tem a Alemanha. Na Alemanha eu deixo alguns jogos interessantes aqui para vocês. O primeiro deles é um jogo para você não trabalhar. Bayern de Munique e São Paulo. E a odd do Bayern aqui é a 1,10, se não me engano, tá? Muito baixa a odd do Bayern de Munique. Até a gente pode puxar aqui, eventualmente. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se não tem em outro site aqui as odds para esse jogo, né? Mas o preço, vamos pegar aqui o Bayern. O Bayern contra o São Paulo, o Bayern a 1,10 e o São Paulo a 21. Cara, esse jogo aqui é um jogo pra gente não prestar tanta atenção, tá? Levando em consideração a possibilidade aqui, sim, da equipe do Bayern poder golear esse jogo aqui também, mas essas odds, elas estão muito amassadas. Perdão. Estão muito amassadas, tá? É o tipo de jogo que eu não recomendo você trabalhar aqui, porque tem muitos jogos nesse horário aqui. E o time do Bayern, ele pode dar, sim, leitura pra gente buscar a goleada aqui, mas a menos que o time daqui a pouco saia perdendo, as oportunidades não são tão interessantes a nível de preço, tá? Então, outro jogo que eu quero trazer para vocês aqui na Alemanha é Leverkusen e Dortmund. A gente tem aqui rigorosamente as mesmas odds para as duas equipes, 2,60 para o Leverkusen, 2,60 para o Dortmund. Se a gente pegar a tabela aqui, é o terceiro contra o quarto colocado, o Leverkusen terceiro com 23, o Dortmund é o quarto com 22, tá? Esse preço aqui, o Leverkusen poderia ser um pouquinho mais favorito. A gente pegar aqui o line-up, a gente vai ver que tem mais desfalques importantes na equipe do Leverkusen do que tem na equipe do Dortmund. Mesmo assim, eu gosto bastante da postura do Leverkusen nos últimos jogos, tá? Eu acho que é um time muito bom dentro de casa, é um time que vem recuperando aqui o seu caminho, né, trilhando melhor o seu caminho aí para ser uma das grandes equipes do futebol alemão nessa temporada mais uma vez. Então a equipe do Leverkusen tem ainda um espaço muito bom para crescer tecnicamente ao longo da temporada. O destaque do time continua sendo o Patrick Schick, aqui um jogador que tem aí 3 ou 4 temporadas, se não me engano, no Leverkusen, sendo protagonista no time. Foi uma das estrelas do título há 2 temporadas atrás e segue jogando muita bola no time do Leverkusen aqui, esse jogador. Do lado do Dortmund, a gente tem aqui algumas alterações na escalação. O Julian Brandt, que não foi titular nas últimas 2 ou 3 partidas, volta
a ser titular aqui nessa equipe, né? O ADM, que não foi titular no último jogo, mas entrou muito bem também, e entrou muito bem na Champions League, não vai ser titular novamente aqui nesse jogo, né? O Guirassy é o grande jogador aqui a nível de referência lá no ataque do time do Dortmund, né? O grande goleador aí da equipe vai estar presente nesse confronto, mas a gente pode ter mudanças aqui, né? Com o próprio ADM que eu falei entrando aqui, um jogador que dá muita velocidade na transição para esse time do Borussia Dortmund, né? Outro jogador que aparece bastante aqui é o Jobe Bellingham, né? Irmão do Bellingham do Real Madrid, né? Então, um jogador que tem aparecido muito bem nessa equipe aqui do Dortmund também, então a gente tem a possibilidade de ver o time com algumas variações de esquema aqui, mantendo essa linha de 3 zagueiros aqui, mas mudando os jogadores de ataque aqui. Esse 3-4-3 é uma equipe que a gente tem, é uma montagem tática que a gente tem visto muito na Alemanha nessa temporada, vários treinadores utilizando esse mesmo estilo aqui de jogo, né, que a gente já viu, por exemplo, na temporada passada o Chelsea fazendo na Inglaterra, o Tottenham fazer também algumas vezes. Então, é um estilo que a gente deve ver cada vez mais no futebol, um estilo moderno de montagem tática aqui. Então, é um jogo muito interessante, mas eu gosto bastante da postura do Leverkusen aqui. Eu ficaria com o Leal Dortmund aqui nesse jogo como principal sugestão para trabalhar essa partida aqui, que vai ser um dos grandes jogos desse sábado aqui para a gente acompanhar, tá? Tanto para mercado de over goals quanto para mercado de match odds. A linha do over 2,5 a 1,57 sugere aqui um jogo com 3 gols ou mais nessa partida, tá? Então vale a pena acompanhar quem gosta de trabalhar mercado de over. Fechou? Para finalizar nossa análise aqui, a gente vai falar de PSG e Mônaco. Basicamente, na verdade, é Mônaco e PSG. O jogo vai ser na casa do Mônaco. 5,25 do Mônaco, 1,57 a odd do PSG. Né, o PSG aqui que lidera o campeonato com 30 pontos. O Mônaco está lá na 8ª colocação, mas é um time que quando joga dentro de casa costuma incomodar também. A race recente do Mônaco não é boa. Tomou 4-1 do Rennes. Antes disso tomou 4-1 também do Lens, né? E havia tomado 1-0 do Paris FC. Então agora vai pegar o PSG aqui. Para mim, um back favorito no PSG, tá? Mesmo fora de casa, o time do PSG é melhor. A gente tem aqui alguns jogadores importantes desfalcando a equipe do PSG. Destaque para o Doué e para o Hakimi. O Dembélé também não será titular. O PSG vai, portanto, com Gonzalo Ramos no ataque, Barcola e Kvaratskhelia. Esse ataque aqui, embora não seja o titular, embora se estivessem disponíveis aqui o Doué e o Dembélé seriam titulares aqui nesse setor ofensivo, mas é uma equipe muito forte ofensivamente. Esse time do PSG mostrou na Champions League já um desempenho muito bacana e a gente deve ver o time fazendo um grande jogo aqui contra o Mônaco. Então, para fechar a nossa lista de jogos aqui desse sábado, Mônaco e PSG, back é o time visitante aqui, a minha sugestão para vocês nesse confronto. Maravilha? Fechamos aqui então as nossas análises de futebol europeu desse sábado. Se você quiser acompanhar a análise da final da Libertadores, eu fiz um vídeo especial para esse jogo, o link está aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá que tá muito bacana, valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!